Beleza, aula de número 18. E por favor, é fundamental você não perder de vista aquilo de que falávamos, e falávamos muitas vezes. O quê? Simples. É que nós temos utilizado o método Ratzel. Ratzel em alemão quer dizer quebra-cabeças, ou seja, temos falado de muitos assuntos ao mesmo tempo para que faça sentido, para que o encaixe faça sentido. Até porque, fala sério, vai, o método tradicional nunca ajudou a maioria aí, né? Não. Ensino fundamental, ensino médio, a maioria nunca aprendeu muita coisa. Eu sei que tempo é uma coisa que você não tem muito. Então, o que eu tenho feito? Falado de muitos conteúdos, encaixando as peças ao mais rápido possível, no menor tempo possível, para você entender com eficácia e abordando aí os conteúdos desses editais. Beleza? De qualquer forma, vamos lá. Olha só, por favor, termos da oração. Termos da oração. Quais são os termos que aparecem dentro da oração, que fazem parte, que constituem a oração? Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os essenciais, sujeito e predicado, são aqueles termos que são a base, da oração. A primeira coisa que você analisa quando identifica a oração é onde é que está o sujeito e onde é que está o predicado. Qual é o sujeito e qual é o predicado. Fechou? Se bem que termo essencial mesmo é só o predicado, porque o predicado é o único que não pode faltar mesmo. É que existe oração sem sujeito, né? Você sabe disso. Oração, por exemplo, que tem o verbo haver no sentido de existir. Se aparece o verbo haver no sentido de existir, como houve casos importantes, não há sujeito. Então, o único termo que não pode faltar mesmo é o predicado. Até porque é no predicado que está o verbo. E o verbo é a única exigência assim, imprescindível para que haja oração. Mas tudo bem, são raras as orações sem sujeito. E por isso, a gramática coloca que os termos essenciais são sujeito e predicado. Fechou? São sujeito e predicado. Tranquilo? Beleza? Algum problema? Termos integrantes. Quais são os termos integrantes? São aqueles que estruturam a oração, que fazem parte da estrutura da oração. Por exemplo, o objeto direto. Porque se o verbo é transitivo direto, ele vai exigir um objeto direto. E o objeto direto, é claro, fará parte da estrutura da oração. Fará parte, evidentemente, da estrutura. Se o verbo é transitivo indireto, ele vai pedir o objeto indireto. E o objeto indireto fará parte da estrutura da oração. Beleza ou não? E é interessante, né? O indireto é o preposicionado. O direto é aquele que não vem preposicionado. Saber isso é saber regência. Saber regência verbal é saber se o verbo pede preposição e se o verbo pedir preposição, qual é a preposição que ele pede? Se o verbo cobrar preposição, qual é a preposição que ele pede? Isso é regência. Termos integrantes, complemento nominal. Eu vou falar do complemento nominal ainda, mas é o seguinte, o complemento nominal é como se fosse o objeto indireto do nome. É que existem certos nomes que pedem complemento. Por exemplo, a palavra certeza, não é? Ele tem a certeza da verdade. Quem tem certeza, se é certeza de alguma coisa. Olha aí um substantivo que pede complemento. E complemento preposicionado. Na verdade, o complemento nominal, eu ainda vou explicar, é como se fosse um objeto indireto. Só que um objeto indireto que complementa nome. É isso. E é um termo integrante. Integrante, porque se aparece um substantivo que pede o complemento nominal, ele vai ter que aparecer. Ele faz parte da estrutura, ele não pode faltar. Assim como o agente da passiva. É que o agente da passiva vai aparecer na voz passiva, como um termo fundamental, integrante dessa voz passiva. São esses os termos integrantes da oração. Acessórios
são aqueles que você pode colocar, tirar. É só um acessório, é só uma informação a mais. É o caso do adjunto adnominal. Como o adjetivo, o pronome, artigo, numeral. Lembra que eu disse isso para você? Essas são as 4 classes que podem fazer papel de adjunto adnominal. O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Beleza? Quando você fala, por exemplo, de um adjetivo, fala que uma casa é grande. A palavra grande aí é só um acessório, é só uma informação a mais. Tanto é verdade que todos os termos integrantes são núcleos de estrutura. O objeto direto tem o seu núcleo. O objeto indireto tem o seu núcleo. Os integrantes são nucleares. Os acessórios aparecem acompanhando. Por exemplo, eu posso ter um termo acessório acompanhando o núcleo do objeto, um termo acessório acompanhando o núcleo do complemento nominal e por aí vai. Adjuntos adverbiais. Quem é que faz papel de adjunto adverbial? É advérbio. O advérbio faz o papel de adjunto adverbial e acompanha o verbo, normalmente o verbo. Beleza ou não? Acompanha normalmente o verbo. Beleza? Tranquilo? Beleza? Certo? Aposto é um outro acessório. E aposto é um assunto do qual eu ainda vou falar. Os mais conhecidos são aqueles que vêm entre vírgulas, né? E são explicativos. É um acessório. Um termo que, no caso do explicativo, dá uma informação a mais. Beleza ou não? De qualquer forma, eu quero aprofundar essa discussão com você em outro momento. Estão aí os essenciais, os integrantes e os acessórios. E você deve ter notado que faltaram 2 termos aí. O predicativo, eu não coloquei o predicativo, porque há uma discussão sobre essa classificação. Há quem prefira colocar o predicativo do sujeito como integrante. Porque o predicativo do sujeito é base da oração, é a estrutura da oração. No sentido de que, poxa, se eu falo que a menina é bonita, esse bonita aí, não é? Como predicativo do sujeito é fundamental. Até porque o verbo de ligação está ligando o sujeito a alguma coisa que é fundamental, é integrante, o predicativo do sujeito. Já o predicativo do objeto, a maioria coloca apenas como termo acessório, certo? Se eu disser que ela achou o carro bonito, esse bonito é só acompanha o objeto. Ela achou o carro bonito. Ela achou o carro bonito. O predicativo aí é a palavra bonito, o predicativo do objeto. Ela achou o carro e achou que o carro era bonito. É só um acessório. A maioria interpreta assim. Então tá, não coloquei predicativo, porque a classificação não é clara. Não há unanimidade na classificação. Beleza? E vou falar mais sobre isso depois. E não coloquei o vocativo. Aliás, eu nem poderia. As gramáticas colocam o vocativo aqui como acessório por uma questão didática. Não é para colocar tudo lá no mesmo capítulo ou no mesmo módulo. Mas vocativo não faz parte da oração. Vocativo não é termo da oração. O vocativo é sempre um termo externo à oração. Porque se eu falo, Maria, eu sairei agora. A oração é, eu sairei agora. Maria é só o chamamento. Maria não faz parte da oração. Beleza? Maria é só o chamamento. E é fundamental que você entenda isso. Maria não faz parte da oração principal. Beleza ou não? Tranquilo? Joia? Beleza? Legal. Agora, preste atenção nessa discussão que vamos fazer aqui rapidamente. Olha, eu quero falar sobre quais desses termos são os termos chamados de termos substantivos. Por exemplo, o sujeito é um termo substantivo. O que significa falar que o sujeito seja um termo substantivo? Significa dizer que quem faz papel de sujeito é substantivo. E se for um pronome, será um pronome substantivo. Quem faz papel de sujeito é substantivo. Vou até colocar aqui, ó. Onde eu colocar essa marcação aqui, é porque o termo de que eu estou falando, vou até colocar um asterisco, é porque o termo de que eu estou falando é um termo substantivo. Sujeito, termo substantivo.
quem faz papel de sujeito é substantivo. Predicado não, né? Até porque o núcleo do predicado, no caso do predicado verbal, é um verbo, certo? No caso do predicado nominal, é um predicativo. Aí a história é outra. Agora, objeto direto é. Objeto direto é. É um termo substantivo. Quem faz papel de objeto direto é substantivo. Objeto indireto também é um termo chamado de termo substantivo. Também é. Complemento nominal também é. Agente da passiva também é. Veja que esses termos são todos termos substantivos. Ou termos, não é? Substantivos. Ou seja, quem faz papel de sujeito, quem faz papel de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de agente da passiva, são sempre substantivos. Adjunta adverbial não, né? Quem faz papel de adjunta adverbial é advérbio. Quem faz papel de adjunta de nominal é adjetivo, pronome e por aí vai. Aposto é função substantiva. Quem faz papel de aposto é substantivo. Olha que interessante. Essas funções. Sujeito é substantivo. Objeto direto é substantivo. Objeto indireto é substantivo. Complemento nominal é substantivo. Agente da passiva é substantivo. Aposto é substantivo. Ou seja, se qualquer um desses termos for transformado em uma oração, ele vai ser uma oração substantiva. Simples assim. É porque nós já conversamos sobre isso. A oração que faz papel de objeto direto é uma oração substantiva. A oração que faz o papel de objeto indireto é uma oração substantiva. Na próxima aula, eu vou dar exemplo de uma oração substantiva completiva nominal, que faz o papel de complemento nominal. E por aí vai. A oração que faz o papel de adjunta de nominal, aí não. Aí é uma adjetiva. A que faz papel de adjunta adverbial, aí não. Aí é uma adverbial. Na verdade, a oração subordinada nada mais é do que transformar algum termo da oração em uma nova oração. É só colocar o verbo, né? É só colocar um verbo que vira uma nova oração. Tá, mas aguardo você daqui a pouquinho para que eu possa discutir com você um pouco de complemento nominal. Beleza? E aí eu vou falar também da oração que faz o papel de complemento nominal. Fechou? Tranquilo? Aguardo você daqui a pouquinho. Beleza? Abraço!